Para iniciar seria o seguinte: os casos indicam a função sintática que a palavra toma, ou seja, de acordo com a função na frase, a função na lógica da frase, o final da palavra muda. E daí é possível diferenciar quando a palavra é um sujeito, um objeto direto, indireto, vocativo. Ou seja, de acordo com o final da palavra, dá para identificar se ela a função que ela exerce na frase, a função de sentido que ela exerce na frase. Bom, começando a lição 1, que trata sobre o nominativo, que é o primeiro caso. Aliás, esse livro, que é o do Napoleão Mendes, é um livro excelente. É um livro excelente. É denso, mas contém todas as informações necessárias para aprender completamente cada tópico. Cada tópico é completo. Não tem o que reclamar. Esse eu recomendo, assim, o primeiro livro de latim que eu recomendo. Enfim, aí no prefácio dele, indica algumas razões para se aprender latim. Ele fala também, se eu não me engano, de quando o latim ainda existia no currículo escolar do escolas brasileiras. E que, assim, era interessante, viu? Porque tinha algumas obras de leitura, de tradução, que se perderam por aí. Eu tô à procura do Antologia Latina, do acho que é Augusto Lemle, alguma coisa assim. Que são livros de latim de leitura mesmo, para a pessoa ler, traduzir, aprender sobre um texto, sobre uma informação da antiguidade, enfim. Mas no prefácio desse livro, o autor fala sobre como era ensinado antes nas escolas e como parou de ser ensinado, as razões para ensinar o latim. Eu julgo que não é necessário a pessoa ler o prefácio. Mas, se quiser ler, porque ele dá umas razões boas para estudar latim, mostra como que em outros países, principalmente na Europa, o latim ainda é obrigatório e a importância disso. Língua morta, é muito fácil dizer isso, que o latim é uma língua morta, mas a realidade é bem diferente. É uma língua bem, tão estudada por um motivo. Enfim, terminada essa explicação sobre as razões que o autor dá para estudar latim, comecemos nas lições preparatórias, que são, assim, eu julgo que o autor fez bem, Napoleão Mendes fez bem ao incluir essas lições preparatórias, porque alguns livros estadunidenses, ingleses, começam por questões que já são fáceis para quem sabe português. Mas para o falante de português mesmo, a melhor escolha é seguir a do Napoleão Mendes. Enfim, daí a lição primeira indica, dá uma visão geral sobre os casos, sobre os elementos sintáticos, ou seja, os elementos da frase, elementos da oração, que são usados para indicar os casos. Numa oração, nós podemos encontrar 6 elementos: o sujeito, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o objeto direto. Algumas coisas aí podem assustar, mas com o tempo e com prática
vão ver que é bem simples, na verdade. É bem simples. Talvez um desses aí a pessoa tenha mais dificuldade. Eu tenho mais dificuldade em aplicar o adjunto adverbial, mas não é tanto usado. Então, tudo a seu tempo. Bom, o primeiro dos elementos da oração é o sujeito. Vamos ver o que vem a ser sujeito de uma oração. Sabemos ser verbo toda a palavra que indica ação. Quem escreve, quem desenha, quem pinta, quem anda, quem quebra, etc., pratica ações diversas. Ação de escrever, ação de desenhar, ações expressas por palavras e se denominam verbos. Ou seja, os verbos são a ação em si. Sendo assim, existe uma ação, existe um elemento que pratica a ação. Ora, sabemos todos que é impossível uma ação sem causa. Se uma xícara, por exemplo, aparece quebrada, alguém deverá ter praticado a ação de quebrar. Ou uma pessoa, um animal ou uma coisa qualquer, como o vento, quebrou a xícara. Pois bem, essa pessoa ou coisa que praticou a ação de quebrar é, em gramática, chamada de sujeito, ou agente da ação verbal. Porque, naturalmente, ela agiu sobre um objeto, que mais para frente será visto que é o objeto direto. Qual a maneira de praticar, qual a maneira prática de descobrir o sujeito de uma oração? Suponha-se a oração. Pedro quebrou o disco. Para que se descubra o sujeito da ação, é bastante, ou seja, é suficiente, saber quem praticou a ação de quebrar. Isto é, quem quebrou o disco, que se consegue mediante uma pergunta em que se coloque que ou quem antes do verbo. Quem quebrou o disco? Resposta: Pedro. Resposta indica o sujeito da oração, portanto o sujeito da oração é Pedro. Eu imagino que seja simples de aprender isso. O sujeito é aquele que pratica a ação. Simples. Imagino que quem tiver dúvida pode falar. Imagino que ninguém teve dúvidas, então vou prosseguir. Bom, outros exemplos. Descobrir o sujeito das seguintes orações. Aí ele dá uns exemplos. Vou ler um exemplo só porque tem ainda muita estrada pela frente. Sócrates discorreu sobre a alma. Pergunta: quem discorreu sobre a alma? Sócrates. Então o sujeito é Sócrates. Daí nos outros exemplos, tem os exemplos mais complexos aqui, por exemplo. Ao professor e ao pai do menino chegam as reclamações dos colegas. O que é que chega ao professor e ao pai? As reclamações. Daí você vê que não necessariamente sujeito é o que está no início da frase, mas aquele que interage com a ação. No caso, quem é o agente mesmo. Quem é o que causa a ação. Ou seja, o que é que chega ao professor e ao pai? As reclamações. As reclamações chegam ao professor e ao pai do menino. Enfim. Elementos que vimos no parágrafo primeiro vêm a ser a função que a palavra exerce na oração. Se existem 6 elementos, haverá naturalmente 6 funções. Função do sujeito, a função do vocativo, função do adjunto adnominal, restritivo e etc., conforme já sabemos. Pois bem, cada função existe, em latim, um caso. O que é um caso? Um caso é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função que ela exerce na oração. Mas então as palavras em latim podem ser escritas de maneiras diferentes? Sim, uma vez que em latim existem 6 funções, ou seja, 6 casos, uma palavra em latim pode ser escrita de 6 maneiras diferentes. Então, no latim existem 6 casos. Existe um sétimo oculto, mas isso aí vai ficar mais para frente. Existem 6 casos no latim.
Todas as palavras têm esses 6 casos. Ou seja, quando a palavra casa, domus, é usada em sentido de sujeito, ou seja, a casa desmoronou. A casa é o sujeito da ação de desmoronar. Então, ele vai para o caso do sujeito, que mais para frente vamos ver que é o caso nominativo. Ou palavra mãe, mater. Deixa eu ver um verbo. A mãe saudou o filho, sei lá. Não, a mãe ornou a casa, a mãe decorou a casa. Mater domus. Não, mater domum ornant. Mater, nesse sentido, é o sujeito. É o sujeito que fez a ação de ornar, de decorar. Imagino que deu para pegar. Caso não tenham entendido, é só falar, viu? Porque isso é importantíssimo. Opa, pode ir. Caso apareça alguma William, dúvida. Opa, então diga. aí se explica, por exemplo, as variações, por exemplo, em algumas orações, né? Porque a única fonte que eu tenho de latim na minha vida hoje é a leitura das orações. Sim, Mas, por exemplo, Jesus em alguma, Jesum em outras, né? sim, É, sim. Exatamente. Bom representando um exemplo, caso. viu? Pode continuar. Não é isso mesmo, é isso que explica isso, então. Exato, exatamente. Jesum, por exemplo, é no objeto direto, ou seja, caso acusativo. Jesus é nominativo, é o sujeito. Bom exemplo. Ou seja, o final da palavra muda de acordo com a função que ela exerce na frase, a função sintática. Muito bom exemplo, viu? Caso apareça alguma dúvida, dá para dar um resumo de sintaxe via mensagem no WhatsApp após a aula. Perfeito, perfeito. Boa sugestão. Os casos se distinguem pela terminação. Assim como em português a mesma palavra tem terminação diferente para indicar plural e feminino, ou seja, flexão de número e de gênero, em latim a mesma palavra tem terminação diferente para indicar a função que exerce na oração, flexão de caso. Em latim tem flexão de número, gênero e caso. Mas relaxem que isso aí, vocês só vão ter que decorar uma tabela, sabe? Só pouca coisa. Mas vai ficando natural na sua cabeça e relaxa que não vai ser tão difícil assim não. Se a palavra exerce função de sujeito, termina de uma maneira. Se exerce a função de objeto direto, termina ainda de outra maneira. Termina de outra maneira. Se exerce função de objeto indireto, termina ainda de outra maneira. E assim por diante para 6 funções. Cada caso latino tem nome especial. Nós já sabemos o que vem a ser a função do sujeito. Pois bem, o caso que indica a função do sujeito chama-se nominativo, porque dá nome a quem agiu. Nominativo. Certo. Quer isso dizer que, no traduzir uma oração do português ao latim, para o latim, o sujeito deve ir para o nominativo e vice-versa. Quando numa oração latina nós encontramos uma palavra no nominativo, é sinal de que ela está desempenhando a função de sujeito da oração, ou de que a ele se refere. Ou seja, uma palavra no nominativo dá para saber que é sujeito. Imagino que isso seja interessante. Quer dizer, isso seja fácil. Aí tem um questionário que eu recomendo vocês fazerem, que é uma revisão do capítulo.
Eu até fiz o caderno aqui. Eu dediquei um caderno, pode ser um caderno, uma folha, mas que vocês tenham controle de lição por lição. Aí fiz aqui na lição por lição, fiz algumas anotações. É bom fazerem. Esse eu recomendo fazer. Mas, óbvio, não vou obrigar ninguém. Bom, tendo a lição 1 sido feita, agora para a lição 2, onde ensinam dois casos mais. Um é o vocativo, o outro é o genitivo. O i aqui sumiu, mas tudo bem. O segundo elemento que nós podemos encontrar numa oração é o vocativo. Alguns aqui imagino que já ouviram isso em português. Vocativo. Função de vocativo é indicar apelo, chamado. Quando nós vemos um amigo e dizemos Pedro, venha cá. A palavra Pedro está indicando um apelo, um chamado. A palavra Pedro, portanto, é vocativo. Se eu estiver me referindo a alguém, chamando, fazendo um pedido à pessoa, o nome da pessoa, o nome do objeto ou coisa que foi referida fica no vocativo. Acho que esse caso é bem simples. É bem simples mesmo. É parecido com o nominativo. Bem parecido. Tanto nas terminações, que vocês verão mais pra frente, quanto na função que exerce. O vocativo é especial. É especial. Algumas línguas têm, outras não, mas o latim é bastante usado. Principalmente, bom, em orações, por exemplo, dominus é nominativo, domine é vocativo. Pequeno exemplo. Então, quando eu me refiro ao Senhor, domine. Domine, Deus, por exemplo. Certo. Quando nós chamamos a atenção de alguma pessoa ou de alguma coisa, recorremos sempre ao vocativo. Consideremos a oração. Meninos, estudem o ponto. Com essa oração, nós chamamos a atenção dos meninos. A palavra meninos é, pois, vocativo. Essa aí é simples de pegar. Quem é vocativo aí, no caso, os meninos, porque a pessoa que fala se refere aos meninos. Estudem o ponto. Com essa oração, nós chamamos a atenção dos meninos. A palavra meninos é, pois, vocativo. No caso, o caso em que em latim indica a função de vocativo chama-se vocativo. Do latim vocare, chamar. Note-se que o vocativo pode vir no começo, no meio ou no fim da oração. Como em meninos, estudem a lição. Estudem, meninos, a lição. E estudem a lição, meninos. Observe o aluno que o vocativo vem sempre acompanhado de vírgulas. Quando o vocativo inicia a oração, há uma vírgula depois. Quando vem no meio, o vocativo se põe entre vírgulas. Quando no fim, põe-se uma vírgula antes. Acho que isso também é bem fácil. Essa pontuação é sempre observada, tanto em português quanto em latim, de maneira que a própria pontuação indica o aluno vocativo. Esse aí é um caso de mão beijada. Esse aí é um caso simples demais. O vocativo em português, ora vem constituído somente da palavra, ora vem acompanhado da interjeição o. Menino, você não tem experiência da vida. Ó menino, você não tem experiência da vida. O aluno não deve confundir o o que aparece nos vocativos com o que aparece nas orações exclamativas. O o das orações que indicam admiração vem com H e com ponto de admiração.
ou exclamação, tanto faz. Ao passo que o O, com acento, que às vezes acompanha o vocativo, não deve vir com H. Bom, daí o terceiro elemento que pode aparecer numa oração é o adjunto adnominal restritivo. Daí uma anotação dele, né? Nomenclatura gramatical brasileira, enquanto especifica os diversos adjuntos adverbiais, não faz o mesmo com os adnominais. A discriminação do restritivo aqui se impõe ao mesmo tempo que acompanha tradicional procedimento da gramática latina. Vide gramática metódica. Enfim, aqui no latim é feita essa separação do adjunto adnominal restritivo. Adjunto adnominal restritivo é o complemento que restringe um nome. Suponhamos a frase: a casa de Pedro. A casa podia ser de Paulo, de João, de Antônio, etc. Mas dizendo casa de Pedro, esse autor tem uma certa admiração por uma pessoa chamada Pedro, né? Mas dizendo casa de Pedro, nós restringimos a palavra casa. Portanto, de Pedro, ao mesmo tempo que completa o sentido da palavra casa, está restringindo, especificando essa palavra. Outros exemplos. O pelo do camelo é quente. De onde surgiu essa frase eu não sei. Os cultores da filosofia adquirem bela cultura. Vendi a fazenda de vovô. O aluno deve ter notado que o adjunto adnominal restritivo vem sempre acompanhado da preposição de. Por indicar posse e tudo mais. Então, assim, o nome é até difícil, adjunto adnominal restritivo. O pessoal pode não se lembrar das aulas de sintaxe, mas realmente é algo simples, sabe? Isso não quer dizer que a preposição de indique sempre um adjunto adnominal restritivo. Nem sempre. Eu não sei dar um exemplo, mas talvez o autor dê, eu não sei. Nem sempre a preposição de indica o adjunto adnominal restritivo, mas o adjunto adnominal restritivo vem sempre antecedido da preposição de e quase sempre encerra a ideia de posse. Como disse, a posse de um objeto ou de uma característica da pessoa, por exemplo, o cabelo de tal pessoa. O adjunto adnominal restritivo em português corresponde em latim ao caso genitivo. Então aqui já foram 3 casos: o nominativo, o vocativo e o genitivo. Eu gosto da ordem que o autor coloca esses casos porque é interessante de lembrar pela importância deles. Eu acredito que a ordem não é exatamente uma ordem de importância, mas a ordem eu já peguei na cabeça e já ficou gravado. Eu gostei dessa ordem. Eu prefiro essa do que a ordem que pessoas os anglofônicos usam, que é nominativo, vocativo, acusativo, enfim. Pequena observação, mas não precisa lembrar disso não. Enfim, vimos 3 casos: nominativo, vocativo e genitivo. E o que significam. Se o adjunto adnominal restritivo em português vem sempre com a preposição de, acontece também que uma palavra que em latim está no genitivo sempre se traduz com a preposição de. Por outras palavras, se a palavra Pedro está em latim, no caso genitivo, devemos traduzi-la em português como de Pedro. E se em português encontramos a frase de Pedro,
devemos pô-la em latim no genitivo. Simples, né? Traduzindo aqui, tiver no adjunto adnominal restritivo no português, no latim coloca genitivo, e vice-versa. O questionário e tudo mais. O questionário vai pedir para vocês construírem frases, então deixa isso aí para depois. Lição 3, o dativo. Aí começa a metade final dos casos. Deixa eu ver aqui. Tá, lição 4, ablativo e acusativo. Dá para aprender os 6 casos ainda hoje. Então, o dativo. O aluno jamais poderá compreender o que vem a ser em latim o caso dativo se não tiver perfeita compreensão do que é objeto indireto em português. Isso para os demais casos, eu acrescento. Por isso que ele fez essas introduções, para a pessoa se acostumar aos casos, às funções sintáticas e traduzi-las nos casos diferentes do latim. Certo. Para que o aluno tenha conhecimento completo do assunto, aqui vou expor um ponto muito importante da gramática portuguesa, ponto que é base para a compreensão do dativo e também do acusativo, caso este que iremos estudar logo mais. Ambos são objetos, um objeto indireto, outro direto, respectivamente. Sabemos já o que é verbo, pela explicação dada no parágrafo 2, onde vimos que toda ação tem uma causa, isto é, um sujeito, um agente. Pois bem, como toda ação requer uma causa, igualmente toda ação produz um efeito. Se, quando dizemos Pedro escreveu uma carta, atribuímos a causa a Pedro. Da mesma maneira, a ação de escrever produziu um efeito. Qual o resultado da ação que Pedro praticou? Ou seja, o que é que Pedro escreveu? Mais uma vez, ele cita Pedro, observando, entretanto, outros verbos, notaremos que a ação por eles expressa não produz, como no exemplo dado, nenhum efeito. Existem verbos diferentes. Alguns produzem um efeito, outros não. Alguns produzem objeto direto, outros não. Ou indireto, outros não. Alguns que produzem os dois. Isso é a transitividade do verbo. Bom, apenas um parênteses. A ação por eles expressa não produz, como no exemplo dado, nenhum efeito. Assim, quando dizemos o pássaro voou, não perguntamos que é que ele voou. Quer isso dizer que a ação fica toda ela no sujeito do verbo, sem produzir resultado algum. Ou seja, a ação voar não produziu um objeto direto ou indireto. Voou alguém, voou a alguém. Não. Essa predicação é completa. A predicação desse verbo é completa, assim como veremos mais para frente. Qual a razão da desigualdade entre esses dois verbos? É a seguinte. No primeiro caso, citamos um verbo de predicação incompleta, ou seja, escrever. Escrever, predicação incompleta, ou seja, precisa de um predicado, precisa de um objeto para se referir à ação de escrever. E no segundo, um de predicação completa, ou seja, a ação é completa por si só, não produz nenhum efeito, que vem a ser predicação. O verbo é chamado também predicado, porque predica uma ação a alguma pessoa ou coisa. Pois bem, quando essa ação fica toda no sujeito, disse que o verbo é de predicação completa. Quando não, ou seja, quando a ação que o verbo exprime exige uma pessoa ou coisa sobre que recair,
Diz-se que o verbo é de predicação incompleta. A pessoa ou coisa que se acrescenta ao verbo para lhe completar a significação chama-se complemento ou paciente da ação verbal. Ou seja, aqueles verbos que são completos, predicação completa, não precisam de complementos, porque são completos. Já os incompletos precisam de complemento, ou o paciente da ação verbal, aquilo que recebe a ação, tanto diretamente quanto indiretamente. Enfim, creio que isso é importante. Assim, não precisa saber dos nomes em si, mas precisa saber o que significa. Quando eu digo que um verbo tem a predicação completa ou incompleta. Creio que alguém ficou com dúvidas? Alguma? Vou presumir que não. Certo. Os verbos dividem-se, pois, em dois importantes grupos: verbos de predicação completa e de predicação incompleta. Os de predicação completa são os que não exigem nenhum complemento, ou seja, é o que tem sentido completo. Assim, são de predicação completa os verbos como voar, correr, fugir, morrer, andar. Ele morreu. Precisa de complemento nesse verbo? Não precisa. Ele morreu ontem. Isso não é um complemento necessário. Um complemento, mas não é um necessário para entender o verbo. Aí mais para frente veremos isso. Ele morreu. Já dá para entender o sentido da ação, quem sofreu a ação e quem praticou. Tá. Eu não sei se a pessoa praticou a ação de morrer, mas dá para saber que a pessoa que praticou a ação também sofreu a ação. Nessas incluem-se essas ações: voar, correr, fugir, morrer, andar. Porque nenhuma palavra exigem depois de si. Tem todos eles sentido completo. A águia voa, a lebre corre, o ladrão fugiu, Pedro morreu. Esse cara tá muito fascinado com Pedro, hein? A criança anda. São orações constituídas de apenas dois termos, sujeito e verbo, sem nenhuma necessidade para o sentido de um terceiro termo. É um sentido completo. Mas se a pessoa quiser complementar ainda mais, tem outros complementos. Mas isso não é necessário para o entendimento do caso dativo e acusativo. Tais verbos se chamam intransitivos. Não precisam de complemento. Intransitivos. Outra classe de verbos bastante diferente dessa é a dos verbos de predicação incompleta. Isto é, verbos que exigem depois de si um complemento, ou seja, um termo que lhes complete o sentido. Eu escrevi, ele perdeu, nós seguramos, Maria ganhou. Não são orações de sentido inteirado, pois não sabemos que foi que eu escrevi, que foi que ele perdeu, que seguramos nós, que ganhou Maria. Os verbos que nessas orações entram exigem um termo que lhes complete o sentido, e a oração toda passará a ter três termos: sujeito, o verbo e um complemento. Eu escrevi uma carta, ele perdeu a carteira, nós seguramos o ladrão, e nós seguramos e demos uma surra no ladrão. Maria ganhou um colar. Verbos de predicação incompleta. Existem 4 espécies desses. Verbos cuja ação passa diretamente para a pessoa ou coisa que recai. Ou seja,
é o que sofreu a ação diretamente. Quando dizemos Pedro estudou a lição, não colocamos nenhuma preposição entre estudou e a lição. Esse a é artigo, então não é preposição. Para simplificar, imagino que as aulas de português do ensino médio e derivado e outras coisas não foram suficientes, mas se eu puder contribuir, assim, para lembrarmos o que é objeto direto. Perguntamos o que sofreu a ação. Ou seja, neste caso, o que foi estudado? A lição. Então, a lição é objeto direto. Toda vez que há um verbo de predicação incompleta se seguir diretamente a pessoa ou coisa que recai a ação, esse verbo será transitivo direto, do latim transire, passar. Tal pessoa ou coisa sobre que recai diretamente, a ação verbal chama-se objeto direto. Ou o que foi feito, o que sofreu a ação. Exemplo de verbos transitivos diretos são ver, beber, derrubar, pegar, segurar, deixar, abrir, etc. Em todos eles dá para se perguntar: ver o que? Beber o que? Derrubar o que? Pegar o que? Segurar o que? Deixar, abrir o que? Enfim. Essa é uma regra simples para descobrir o objeto direto. Não podemos dizer Pedro depende o pai, unindo diretamente ao verbo depender o complemento o pai. Empregando a preposição de, dizemos sempre Pedro depende do pai. O verbo depender é também de predicação incompleta, mas não é perfeitamente igual ao verbo estudar, porque se liga indiretamente por meio de preposição ao complemento. Tais verbos são chamados transitivos indiretos, e o seu complemento se denomina objeto indireto. Ah, tá. Esse exemplo, indica o de, que não é sempre adjunto adnominal restritivo. Esse depende do pai é uma preposição. Para descobrir um objeto indireto, faz-se a pergunta a quem, ou de quem, ou do que, ou ao que. Depende. Pedro depende. Depende de quem? Ou depende do que? Depende do pai. É a resposta. Ou seja, o pai nesse sentido é objeto indireto. Ou eu escrevi ao padre. Sei lá. Esse a mais o é a junção de uma preposição mais um artigo. Então, também feita a pergunta, eu escrevi, acho que foi isso, escrevi ao padre. Esse padre é objeto indireto. Então, quando quisermos descobrir o objeto indireto, perguntamos a quem, ou ao que, ou de quem, ou de que. Depende de quem, depende do que. Sempre com uma preposição antes. Então, o verbo nesse caso age sobre a pessoa. O verbo não age diretamente na pessoa, mas até a pessoa. Eu enviei ao correio.
Eu não enviei o correio, entende? Eu não enviei o que. Eu não enviei o correio em si. Eu enviei ao correio. É uma ação feita a alguém. A pessoa é paciente da ação, mas não no sentido de receber diretamente a ação, mas de receber o efeito da ação. Imagino que tenha entendido. Quem não entender pode levantar a mão, pode perguntar. Porque é meio complicado mesmo. É pra perguntar caso tiver dúvida, viu? Imagino Perfeito. Ah tá, o Lucas falou faz um tempo já. Vou ter que sair por um tempo, professor, mas eu volto. Ok. Foi há 10 minutos atrás, acabei perdendo o contexto, mas tudo bem, isso aí. Já que tá tudo ok, então vamos. Seu complemento se denomina objeto indireto. Tem alguns verbos disso. Gostar de alguma coisa, obedecer a alguma coisa, corresponder a alguma coisa, recorrer a alguma coisa, etc. Então, está aí o método de se descobrir o objeto indireto. Enquanto no direto perguntamos o quê? No indireto perguntamos de algo, a algo. Imagino que deu para entender. Se um amigo vindo-nos ao encontro disser eu dei, imediatamente perguntamos: que é que você deu? Que é que você deu? Prova isso que o verbo dar, como nos casos anteriores, é também de predicação incompleta. O amigo nos responderá, por exemplo, dei 500 cruzeiros. Estará perfeitamente completa a predicação do verbo. Não porque logo em seguida nos ocorre a pergunta. A quem? Ah, tá. Foi uma pergunta isso aí. Estará perfeitamente completa a predicação do verbo? Não, porque logo em seguida nos ocorre a pergunta: a quem deu você 500 cruzeiros? Concluímos daí que o verbo dar é de predicação duplamente incompleta, ou transitivo direto e indireto, como veremos mais a seguir, pois exige não apenas um, mas dois complementos, um para especificar a ação, não, a coisa dada, outro para determinar a pessoa a quem a coisa foi dada. Dei 500 cruzeiros a Pedro. Tais verbos são chamados transitivos direto e indiretos. Como transitivos diretos, pedem um complemento direto. Como transitivos indiretos, pedem um complemento indireto. Alguns exemplos são conceder, levar, oferecer, contar, relatar, dizer, enfim. Disse algo a alguém. Disse, contou algo a alguém. Concedeu algo a alguém. Dá para saber mais ou menos, por lógica, por contexto, qual verbo exige qual complemento. Você vê que os de predicação completa, a pessoa, a coisa faz e recebe ação. Aí nesses incompletas, é algo como informar, passar de uma pessoa a outra. Tem um sentido lógico nas predicações. Mas isso, bom, quem quiser investigar, fique à vontade. Quando dizemos Pedro é bom, não atribuímos a Pedro nenhuma ação, e sim uma qualidade. A qualidade de ser bom. Tais verbos são também de predicação incompleta, que é Pedro, e consequentemente requerem um complemento, com a diferença de ser este constituído de qualidade, não de pessoa ou coisa. O verbo ser é diferente dos verbos de transitividade. O verbo ser é diferente. No caso, esse verbo é uma flexão do verbo ser.
certo? Mas exigem também complemento. Mesmo quando se diz Pedro é pedra, embora o complemento seja constituído por coisa, pedra, este complemento não é feito de nenhuma ação praticada por Pedro. Ou seja, não é uma ação que indica o objeto desse verbo, senão que indica um estado, uma qualidade, a qualidade de ser como pedra. Tais verbos são chamados de verbos de ligação, e seu complemento se chama predicativo, jamais objeto. Mais para frente vocês verão que o predicativo entra no mesmo caso que o nominativo. Predicativo é nominativo, mais para frente, mas isso aí é só uma observação. Então não é objeto. Os verbos de ligação são predicativo, só isso. Exemplos de verbo de ligação: ser, estar, andar. Andar? Não vou nem questionar. Ficar, eu sei que é. Permanecer. Ok. Verbo de ligação. Regência verbal. Quando indagamos se tal verbo exige objeto direto ou indireto, ou quando, exigindo o objeto indireto, procuramos saber se a preposição que liga o sujeito ao objeto deve ser de, por, com, a, para, em, estamos procurando saber a regência do verbo. O caso em que em latim representa a função de objeto indireto é o dativo. Essa regência verbal é só um parênteses aqui que o autor abriu, não precisa saber exatamente da regência verbal de cada verbo, mas é meio natural a pessoa saber, sabe? Caso que em latim, então, objeto indireto é o dativo. Então, caso dativo, nós perguntamos a quem foi feita a ação ou de que é feita a ação. A quem que é sofrida a ação? A quem que é dada a ação? É o dativo. O objeto indireto é o dativo. Então, 4 casos já foram. Nominativo, que é o sujeito. Vocativo, que é o vocativo. O adjunto adnominal restritivo, que é o genitivo. E o dativo, que é o objeto indireto. Quero acrescentar ao que já disse sobre o objeto indireto a seguinte observação. Geralmente, o objeto indireto em português vem antecedido ou da preposição a ou da preposição para. Alguns exemplos: obedeço a meu pai. Bom, infelizmente a língua portuguesa se degenerou e algumas vezes, inclusive eu digo às vezes, obedeço o meu pai. Mas fica a observação aqui, que o certo é obedeço a meu pai. Ao meu pai, tanto faz. Perdoo a essa criança. Dei um livro a João. Enviei para o tesoureiro. Acredito que vocês entenderam. Qualquer coisa é só se manifestar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá bom. Na frase, ele me obedece, o me é objeto indireto. Isso é muito interessante. Em português tem alguns resquícios dessa sintaxe latina. O português tem esses resquícios e quando se fala ele me obedece, nesse exemplo dado. Esse me, objeto tanto direto quanto indireto. Creio que dá para
Vocês eu imagino que vocês saibam isso. Ele me obedece, ou enviaram-me. Nesse caso, é objeto direto. Pode ser tanto objeto indireto quanto direto. Mas isso é questão de português. Porque constitui complemento de um Porque constitui complemento de um verbo transitivo indireto. As formas oblíquas me, te, nos e vos servem indiferentemente tanto para objetos diretos como para indiretos. Tanto faz. Então, exemplos. Eu te amo. É objeto direto, verbo transitivo direto. Eu te obedeço. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Aqui mostram os exemplos que os dois são iguais. Que os dois são iguais para esses dois casos no português. As formas pronominais oblíquas o e lhe da terceira pessoa não podem ser usadas indiferentemente. Não podem ser usadas indiferentemente. A forma oblíqua o jamais poderá funcionar como objeto indireto e a forma oblíqua lhe jamais como direto. Comete erro gravíssimo quem diz eu lhe vi. Isso aí, eu não é criticando os nordestinos não, mas é muito comum no Nordeste. Eles aplicarem mais o lhe do que o. Ah, eu lhe bloquearei. O que será bloqueado? Você, no caso, está em terceira pessoa, né? Eu lhe bloquearei. Então, objeto direto. Então, seria o. Eu o bloquearei. Tem essa diferença do lhe e o. O ou a. É o a, aceitei. Aqui no Sudeste é meio ruim ouvir. É muito cacofônico ouvir. Ah, eu bloqueei ele. Tudo bem, eu também erro às vezes. Esse mesmo erro. Eu vi ele. É muito feio ouvir um negócio desse depois que você estuda essas coisas. Mas, assim, questão sintática dá para entender a palavra. Mas estaria mais certo se usasse eu ouvi. Eu ouvi. Porque o verbo transitivo direto, não sei o que, explica aqui. E aqui a tabela dos objetos direto e indireto em português. Quando é reflexivo, né? Quando o objeto faz a si mesmo, é se. Os dados se apagaram. Então dá para saber quem agiu, quem sofreu. Os dados sofreram o apagão, a deleção. Aí é diferente do o e do lhe. Creio que ficou claro isso. Caso não, manifestem-se. Ah, tá. Aqui, dativo de interesse, isso aí mais pra frente, isso aí ele só cita aqui nesses parágrafos o dativo de interesse. Pedro lhe é bom, ele me é favorável, isso não lhe parece bom? Isso aí ficaria para depois, ou quem quiser ler o parágrafo. Mas não é muito importante não. Não é importante. Agora, assim como o objeto indireto em português vem geralmente antecedido da preposição a ou para, o dativo latino, deve ser traduzido em português com essas mesmas preposições. Se para traduzir o objeto indireto, para João, emprega-se no latim o dativo, é sinal de que esse nome, se em latim estiver no dativo, deverá ser traduzido com a preposição a ou para, ficando a João ou para João. Aí um quadro para a pessoa lembrar melhor.
caso não precisava escrever todos os detalhes, não. Para facilitar, o autor fez esse quadro aqui para lembrar do questionário. Bom, foram 4 casos: nominativo, vocativo, genitivo e dativo. Daí essa lição 4, vamos para os 2 últimos casos, exceto o caso oculto, da qual uma hora chegaremos lá. Mas em suma são 6 casos. Já vimos o que vem a ser adjunto adnominal restritivo. Vimos também o que vem a ser complemento do verbo, objeto direto, indireto, predicativo. Vejamos agora o que vem a ser adjunto adverbial. Se a oração Pedro morreu acrescentarmos uma circunstância de lugar, por exemplo, dizendo Pedro morreu no Rio, ou Pedro morreu ontem, aí sim é um complemento que utiliza advérbio. Constituirá um adjunto adverbial. Pedro morreu ontem. Imagino que esteja certo, porque ontem é advérbio, então, bom. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, pois, não é exigido pelo verbo. Então é só um termo acessório. É um termo para complementar o que já é completo. Então não é necessário. Não é exigido. Os objetos diretos e indiretos são complementos também, mas são exigidos para compreensão completa. Daí a diferença. Objeto direto e indireto são necessários para compreender. O adjunto adverbial, não. Diversas são as espécies de adjuntos adverbiais. Tem de lugar, estou na sala, onde, donde e por onde. Estou na sala, o avião vai sair do campo, vim pelo melhor caminho. Pelo melhor caminho. Tem de tempo, quando. No verão, os corpos se distendem. Somos assim desde crianças. Tem de modo, companhia, instrumento, meio, causa, matéria, enfim. Exemplifica-se em todos os casos. Bom, exemplifica-se em todos os casos. Modo, né? Com tanta insistência. Companhia, com meu irmão. Comemos com garfo. Quebrou-se por culpa. Matéria, anel de ouro. Esses e outros adjuntos adverbiais serão futuramente estudados um a um. Isso aí vai dar trabalho, hein? Mas não se preocupem. É mais importante vocês aprenderem coisas mais básicas antes. Existem outros tipos de adjuntos adverbiais, mas em regra geral, podemos dizer o seguinte. O caso que, em latim, representa o adjunto adverbial é geralmente, o ablativo. Quer dizer que os substantivos grifados no parágrafo anterior devem em latim ir para o ablativo. Certo. Vimos no parágrafo 14 a maneira prática de reconhecer e traduzir o genitivo. No parágrafo 23 aprendemos o mesmo com relação ao dativo. E o ablativo? Neste caso tem mais aplicações, pois se presta para traduzir grande parte das muitas espécies de adjuntos adverbiais. Não é possível dar-lhe uma correspondência exata em português, mas para a norma geral, adota-se a preposição por. Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Por mais os, pelos. Por mais as, pelas. Para traduzir o ablativo. E vice-versa.
Quando numa frase portuguesa uma palavra vem antecedida dessa proposição, traduz-se em latim para o ablativo. Imagino que ficaram... Vocês entenderam, certo? Então, 5 casos já foram vistos. Esse último ablativo, como adjunto adverbial. Como não tem correspondência exata, vai se estudar mais para frente. Então, não se preocupem muito com isso agora. Acusativo. O sexto e último, que é o objeto direto. Só isso. Então, como vocês já sabem, cada um desses vai ser apresentado no quadro seguinte. Vimos na lição 3 o que é objeto direto. Pois bem, objeto direto traduz-se em latim pelo acusativo. É disso que eu gosto, de rapidez. Certo? Então, quadro para lembrar, nominativo é sujeito, vocativo é o vocativo, ou seja, alguém a qual se voca, se pede, se apela, e é antecedido pelo o no português. Genitivo é o adjunto adnominal restritivo, precedido de de no português. Dativo, objeto indireto, precedido de a ou para. Ablativo, adjuntos adverbiais em geral, precedido de por. Acusativo, objeto direto, sem preposição, em português. Aí o questionário. Aí eu quero fazer uma pequeno questionamento aqui. No pequeno exercício prático aqui. No 10 da lição 4, para terminar. No PDF pode não estar muito claro que está em negrito, mas eu vou mostrar quais que estão em negrito. Na sala. Oh, meu Deus. Já vi que vai dar problema sublinhar isso. Não dá certo não. Então é melhor me seguir pelo meu caderno. Vamos fazer um exercício prático agora. Vamos lá. Vou chamar o Stein, vai. Exercício 10 aqui. Diga em que função exercem as palavras grifadas nas seguintes orações. E a seguir, para que caso devem ir no latim. Vou pegar pesado com o Stein logo na primeira. Poxa, coitado. Mas vamos lá. Faz o A aí que eu faço o B, hein? Eu fazer o A? É. Então tá bom. Só de exemplo, só pra Claro. gente pegar aí o trampo. Estávamos conversando na sala. Sala está grifado aqui. Na sala. A sala, no caso, é o adjunto adverbial de lugar. Entendem? Estava na sala. Porque conversando, entende-se que eram entre 2 pessoas ou mais. Nós estávamos conversando e na sala não precisava. Não era necessário o complemento. Então, adjunto adverbial de lugar. Vai para o ablativo. Quando vimos, pelo buraco, novamente, adjunto adverbial. Esse eu acho que é por adjunto adverbial de meio. Ou seja, vai para o ablativo também. Vimos pelo buraco da fechadura. A fechadura é adjunto adnominal restritivo da fechadura, ou seja, é o buraco da fechadura. Vai para o genitivo. Do quarto. Esse quarto também vai para o genitivo, a mesma coisa, adjunto adnominal restritivo.
um ladrão. Vimos um ladrão, ou seja, objeto direto. Objeto direto, que vai pro acusativo. Tendo fugido da prisão, fugiu de algum lugar. Da prisão. Objeto indireto, fugiu de alguma coisa. E vai pro dativo. Dirigiu-se à nossa casa com o intuito. O intuito é adjunto adverbial de causa. Com a intenção, com a causa de roubar nossas coisas. Coisas é objeto direto, acusativo. Roubar as coisas. Roubar o quê? Roubar as coisas. Fugir de algo. Ver um ladrão. Então, sala. Estávamos conversando na sala. Adjunto adnominal. Adjunto adverbial. Vai pro ablativo. Pelo buraco. Adjunto adverbial de modo. Ablativo de novo. Da fechadura. Fechadura adjunto adnominal restritivo. Vai pro genitivo. Do quarto. Adjunto adnominal restritivo. Vai pro genitivo. Um ladrão. Vimos um ladrão. Então é objeto direto. Vai pro acusativo. Tendo fugido da prisão. Objeto indireto. Vai pro dativo. Dirigiu-se à nossa casa com o intuito. O intuito. Adjunto adverbial de causa. Vai pro ablativo de novo. Nossas coisas. Objeto direto vai pro acusativo. Acho que isso aí. Pelo menos foi isso que eu escrevi quando eu fiz esse vocabulário. Esse questionário. Corrigir, recorrigir. Certo, agora obedeceu. Isso. Orfeu, Esse Orfeu é o que deve ser analisado. Orfeu, canto, florestas e pedras. Certo. Quer fazer isso aí, ô João Pedro? Ou Luiz, não sei. É porque pra mim, agora que eu tô sem o PDF aberto, fica meio difícil de consultar, entendeu? Eu ajudo. Vamos analisando aos poucos aqui. Bom, o verbo é arrastar, certo? Quem praticou esse verbo? Orfeu. Orfeu. Muito bom. Então ele é Sujeito. Sujeito. Muito bom. Então vai para o caso. Primeiro caso. É o nominativo. O Orfeu é sujeito, então vai para o caso nominativo. Certo.
Aí, bom, arrastou com o seu canto. Canto aqui é a palavra analisada. Esse canto é necessário para entender a frase? Arrastou, mas arrastou o quê? Ou arrastou a quem? É necessário para entender a frase? Sim, sim. Apesar de que Hum, ele prossiga. poderia ter arrastado as pedras com a força, né? Com alguma coisa. Ah, mas isso aí, assim, a pessoa pode ter. Não é necessário. Não é necessário pro entendimento. É um complemento. Mas bastava dizer arrastar o quê? Ou arrastar o quê? Mas nesse caso é um complemento Hum. que não é necessário para entender. Então a pessoa entende só arrastar o quê? Então, o elemento que não é necessário seria o Seu canto. adjunto. Ah, sim, é seu canto, isso. É a palavra analisada. Mas qual é a qual é a função sintática dela? De adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E, bom, entraria em qual caso o adjunto adverbial? Ô, Ishidas, esse PDF aí não tá na biblioteca, né? Porque Tá? tá? Tá, tá. Ah, tá, eu dei uma pesquisada aqui escrevi Napoleão, não sei o que, não achei. Ah, tá numa. Deixa eu ver. Era pra estar numa das pastas aqui. Eu acho que tá, viu? Voltei, cara. Opa, tá no aprendizado de idiomas, latim. ahn, Eu tô no celular, minha mãe ligou aqui, eu tive que atender ela. Bugou tudo. sem problemas, poxa. Fique tranquilo. Tá em gramáticas, aprendizado de idiomas, latim, gramáticas. Aí Napoleão Mendes de Almeida, gramática latina. Achei. É isso aí. Só fazer uma coisa aqui. Certo. No caso ali, Ishida, o canto de Orfeu seria o quê? Aí seria objeto direto? Seria adjunto adverbial. Adjunto, adjunto adverbial, verdade. Isso. Por quê? Viajei. Porque é, não é necessário a ação ao verbo. Não é um complemento, mas complementa. Não é necessário esse complemento. Poderia só existir Orfeu arrastou as florestas e as pedras, que o sentido estaria completo. Mas com seu canto,
Aí o complemento deu um sentido a mais. E por quê? Entendi. Bom, aí usa-se no ablativo. Orfeu arrastou com seu canto, adjunto adverbial, fica no ablativo. Beleza. Aí a próxima. As florestas e as pedras. Os dois estão grifados, florestas e pedras. Eles são objetos. Perfeito, perfeito. Objetos de... Seria direto ou indireto? Arrastou com o seu canto as florestas e as pedras. Direto, não? Direto. Muito bom. Então, iria para que caso esses dois? Florestas e as pedras. Nominativo. Com função. Isso não está muito claro ainda para mim. Como assim o caso, a função, né, que você está falando? Que é o objeto, né? É objeto. Então, existem 6 casos que correspondem a essas funções. Uhum. Funções, então, vão para esses casos. Uhum. Dentro Acusativo. desses casos. Acusativo, perfeito. Perfeito. Viu? O objeto direto é onde recai a ação e o objeto indireto é o que mesmo? A quem é feita a ação? A quem é direcionada a ação? Ou seja, Ah, certo. eu escrevo uma carta ao prefeito. Prefeito é objeto indireto. Porque Entendi. ele recebeu a ação da carta escrita. Uhum. Certo. Certo. Letra C. Aí vou chamar João Pedro, vai. Letra C. Tá aí, João Pedro? Não tem problema não. Lucas. Qual? Letra C. Vivendo com Vivendo economia. economia, Pedro e Paulo podem enviar dinheiro para seus pais. No caso, as palavras são economia, Pedro, Paulo, dinheiro e paz. Acho que Pedro e Paulo é objeto direto. Pedro e Paulo, objeto direto. Indireto, né? No caso, eles estão recebendo a ação de indireto. Pedro e Paulo, mas objeto indireto. aí tem uma pegada, hein? Yeah. E na verdade, eles enviam dinheiro, eles agem para... eles são os agentes da ação. Eles enviam dinheiro. Eles podem enviar dinheiro. Pedro e Paulo. Então, seriam Sujeito. sujeitos. Então, eles podem enviar dinheiro. A frase talvez poderia acabar dando a entender, talvez que o Lucas tenha se confundido, que talvez a economia tenha sido sujeito, né? Mas
caso seria É porque o Pedro e Paulo, né? vivendo e o enviar, né? Dessa Aham. dois verbos que complicaram aí. Imagino que sim. Tenta. Na análise sintática, na análise dessas frases, tenta separar por verbos, por núcleos verbais. Tudo bem que aqui no podem enviar tem dois verbos, mas isso forma um núcleo verbal. Ou seja, cada verbo, cada núcleo verbal o seu, tem o seu sujeito, tem o seu objeto. Então, vivendo com economia é uma frase diferente da Pedro e Paulo podem enviar dinheiro para seus pais. Então, pode existir sujeito diferente. Mas Pedro e Paulo são sujeito mesmo. Porque eles Uhum. podem fazer a ação de enviar dinheiro. Enfim, aí pode continuar. Letra D, né? Não, a C, a C. Falta economia, dinheiro e paz. Economia, venda com sujeito. Vivendo com economia. Paz é objeto indireto Objeto indireto. e, Muito bom. né? Dinheiro, economia, vivendo com economia. Economia, objeto direto e dinheiro também. Dinheiro é objeto direto, mas economia não. Porque o verbo viver já indica um sentido completo. Eu vivo. Aí não precisa de um complemento. Mas esse complemento que não é obrigatório, que é adjunto adverbial, no caso, o adjunto adverbial de modo, com economia, vai para o ablativo. Ablativo. Adjunto adverbial. Mas o resto está correto. Dinheiro é objeto direto, paz é objeto indireto. Esse macete aí eu não sabia não. O vivendo realmente. Ele não precisa de complemento, né? Exato. Essa daí. Eu vivo, eu vivo. Eu vivo, não precisa de complemento, não. Vou anotar aqui. Certo, aí, próximo. Roda pro Stein de novo, pro Stein. Fugiu. É a D, né? Fugiu por descuido do guarda. Isso, é a D. Aí as palavras são Certo, descuido então. e guarda. E guarda. Certo. Como o sujeito está implícito na frase, né? Então eu acredito que. Peraí, deixa eu dar uma pensada aqui. Ah, sem problemas. Descuido do guarda. Lembrando que as palavras a serem analisadas são descuido e guarda.
Olha, o guarda estaria ali no dativo, né? Então seria talvez entraria ali na questão do objeto direto e indireto, certo? Ou Guarda, estou não. equivocado? Não, não. Não guarda, não. Bom, vou te ajudar. Certo. O verbo fugiu é predicação completa. Ou seja, ele fugiu. Uhum. Ele fugiu. Então, exigiria um complemento? Você já entendeu que a pessoa fugiu. Ah, se fugiu de algum lugar ou de outro. Não é necessário saber. A predicação já é Uhum. completa. A pessoa já fugiu. Então, o complemento que levaria aí não é obrigatório. Então não pode ser nem objeto direto, nem indireto. Então só restaria um. Que é, no caso, seria então o, é, o adjunto adverbial? Exatamente. Exatamente. De Por causa, né? descuido. Adjunto adverbial. De causa. Então essa palavra iria para que caso em latim? Qual dos 6 casos? Nominativo, vocativo? Iria para dos 6 casos. Peraí, tenho. Cada um. Ó, pode usar essa tabela aqui na página anterior. É bom abrir o PDF da gramática. Ablativo seria, né? Ablativo. Pro Ablativo. ablativo. Onde que tá esse PDF aí, rapaziada? Tem no Drive. No Deixa eu ver Drive, aqui. é E tá na descrição também. isso. Aprendizado de Pegar. idiomas, latim. Na descrição? É do grupo da escola. De Ah, poliglota. sim. É que vocês uparam outros PDF, eu baixei isso aqui agora. Então, adjunto adverbial que estaria incluso dentre os 6 casos no ablativo, né? Sim, é ablativo, exatamente. Aí só resta guarda. Por descuido do guarda. Aí seria qual desses 6 elementos sintáticos? Qual desses 6, como se diz? É, Qual dos 6 elementos normativos, né? Mas eu acho que, bom, se não seria ali nem o quarto caso, nem o sexto, de objeto direto e indireto. Cara, é complicado esse. Eu não. Eu ia precisar de mais tempo pra pensar daí. pode ir, à vontade. Eu acho que essa é a dificuldade da maioria, assim, de sintaxe mesmo. Não conseguir identificar os elementos ali. Isso é muito importante. Esse aí tem que. Realmente. Isso é o que mais tem que treinar no latim. Porque, bom, mexe com sintaxe o tempo inteiro para a pessoa flexionar no latim. Precisa saber os 6 casos.
Mas pode levar o tempo que quiser. Vou ligar a luz aí. Me aparenta ser o dativo. Então, a ação seria fugiu do guarda. Mas, como, como o verbo já tem predicação completa, então não é necessário um complemento. Então, É verdade. não pode ser dativo, não. Tem razão. Para o guarda, fugiu. O sentido ficaria. Não faria sentido. Mas vou ajudar. Esse do, indica posse, certo? Descuido de alguém. Descuido do guarda. Então, esse do guarda tem um outro caso que usa a preposição de no sentido de posse. Esse caso seria... Outro caso que usa a preposição de seria o acusativo, daí. Não. Acusativo não usa. Não? Não. É o genitivo. É o genitivo. Putz, Que eu chutei quase todos os casos. Não que eu chutei, eu pensei quase todos os casos, menos genitivo, cara. Isso aí eu preciso praticar mesmo. Relaxa. É que eu pulei logo para o exercício da quarta lição. Então, mas vai fazendo gradativamente os exercícios de cada lição, que aí você volta de novo e vê que conseguiu avançar. Mas relaxa por não saber, não tem problema não. Bom, essa frase parece um pouco mais fácil. Inclusive, esse exercício aí é um caso mais complexo dos exemplos que ele deu, que tem no PDF de genitivo, não é? Sim. Porque tem ali o adjunto adverbial no meio, né? Então fica mais... Parece parecer um pouco mais complexo do que os exemplos ali. Realmente um pouquinho mais complicado, mas relaxa. O autor faz isso às vezes de propósito. O João Pedro voltou? Tá por aí? Ou se não puder, não tem problema não. Então o Luiz, vai. Luiz responde a letra E. Beleza. Os elementos Pedro feriu o irmão com uma pedra. Isso. Pedro, sujeito. Muito bom. Feriu o irmão. Objeto indireto e a pedra objeto direto. Não, peraí. Feriu o irmão. Não, adjunto adverbial seria o irmão? Não. Irmão seria um dos objetos. Um dos objetos, né? Aquele que sofreu a ação. Pedro feriu o objeto. Certo. Então é objeto direto. Direto. Irmão é objeto direto. Feriu o irmão. Objeto direto. Com uma pedra. Seria o adjunto adverbial, talvez. Isso, exatamente. Seria o modo que ele feriu. É de modo? Eu creio que é de instrumento. De instrumento, certo. Sim, de instrumento, verdade. Então,
O Pedro. Pedro, Pro nominativo. nominativo, muito bom. Irmão, Irmão, objeto direto, né? direto. Aí seria acusativo. Perfeito. E o adjunto adverbial ablativo. Ablativo. Muito bom. Muito bom mesmo. Certo. Aí no próximo, homens, humanidade, conforto e satisfação. Agora o Lucas. Vamos lá. Os homens livres dão à humanidade conforto e satisfação. Deixa eu ver, fazer análise agora. À vontade. Os homens livres dão à humanidade conforto e satisfação. Os homens sujeito, né? Isso. Livres da humanidade, conforto e satisfação. Da humanidade. Objeto indireto, humanidade é objeto indireto. Muito bom. Isso mesmo. Conforto e satisfação. É que conforto e satisfação são meio que como se fosse é o objeto da entrega, né? Isso. Não é como se fosse o destinatário, é como se fosse a encomenda do Exatamente. remetente. Não lembro agora. Deixa eu ver, deixa eu pensar mais um pouco aqui para ver se conforto e satisfação. Se objeto indireto é a quem foi entregue, o objeto tem outro objeto que seria o que foi entregue. É a transitividade verbal ou não, né? Transitividade verbal é uma característica do verbo. O verbo dar tem transitividade direta e indireta, ou seja, tem um objeto direto e um objeto indireto. Uhum. Então, qual que ainda não chegou no conforto e satisfação, não. Ficou ali entre homens e humanidade ainda. Humanidade é indireto e conforto e satisfação seriam quase lá, hein? Não sei, não lembro. Realmente não lembro. São direto, objeto direto. Objeto direto também? Também. Um é indireto. Vai entregar a humanidade. Vai entregar o que à humanidade? Conforto e satisfação. Então, conforto e satisfação são objetos diretos. Porque são o próprio objeto a ser dado, o próprio conceito a ser dado. Uhum. Tô anotando aqui. Isso, conforto e satisfação é o que? A humanidade é a quem? Ao que? Quem recebe? O que recebe? Então seria aquilo que dá, recebe, e o que dá, o que recebe, e aquilo no qual é enviado, né, o recebido. Isso. Entendi. Quem envia, o que recebe e deixa eu ver. Quem, no caso, dá, o quem que dá e a quem dá. Então são, nesse caso, 3 elementos. O que envia, o que recebe e aquilo que é recebido. Vou fazer um Acho que entendi. Quem dá, a quem dá e aquilo que é dado, né? Isso. O que é dado. Sim. Muito bom. Excelente, viu? E iriam para que casos? Os homens iria para o caso
Essa daí também eu vou precisar de ajuda, essa daí eu não sei. Não acompanhei. Como é sujeito? Nominativo. Que é a aplicação, né? A aplicação do. Não sei. Como é sujeito, iria para o caso nominativo. Aquele que é o nome do que faz a ação. O nome do que pratica a ação. Nominativo, Vou botar desse jeito. Humanidade. Como é objeto indireto, iria para... acho que você falou, né? Mas vamos ver. Humanidade. Humanidade é objeto indireto, a aplicação dele. Se eu falei transitividade verbal. Não sei qual se encaixaria. Pode consultar a tabela aí. Essa tabela da página anterior. Aqui, ó. Objeto indireto. Dativo. Dativo. Função dativa, né? E o... Indireto. Qual é o restante? Direto seria conforto e satisfação. Para qual caso? Conforto e satisfação. Se são objeto direto. Acusativo. Perfeito. Certo. Agora faz mais sentido. Já aí sim, gostei. É bom que vocês tenham as dúvidas, porque, bom, aí na hora de fazer, vai que... não consigo fazer, eu tô com vergonha de pedir ajuda. Tem que mostrar que estão com dúvida mesmo, para depois poder aprender. Para poder corrigir esses erros e aprender de verdade. Enfim. É isso. Sou eu agora. Letra G. O Stein, isso aí. Os governos... Discricionários nenhuma garantia oferecem aos cidadãos. Eu acho que os governos tá ali no sujeito, né? Então é nominativo. Sim, perfeito. O que resta é garantia e cidadão. Cidadão. Ao cidadão. Cidadão é objeto indireto, né? Então é dativo. Sim, O cidadão. sim. Muito bom. Então, essa última tabelinha ali ajudou um monte, vixe. Pois é. Quadros dos casos. Pode consultar à vontade. E garantia. Peraí. Então, humanidade. Não. Garantia. Discricionários nenhuma garantia oferecem aos cidadãos. Nenhuma garantia. Seria objeto direto? Sim. Acusativo, então. Tá. Acusativo. Pô. Essa aí eu fui bem, pô. Foi bem. Então, Rapidão. aí eu até relacionou os casos direto, mas esse garantia, você entendeu por quê? É objeto direto? Porque não tem a preposição, eu segui essa lógica. Também. Mas também é porque se relaciona ao verbo oferecer. Eles oferecem o quê? Nenhuma garantia. Então, esse oferecimento de garantia é objeto direto. Mas acertou. Isso é bom. Agora, o João consegue? João Pedro?
Imagino Tem que umas apostilas que tem exercício assim no grupo. Você mandou, Ishida, né? Ou, sim. Eu mas- tem e são essas seis casos aí relacionados a exercícios? Sim, sim. É bom fazer o máximo que der, então, É bom, é bom, é durante bom. a semana, hein? Eu recomendo porque realmente, quanto mais você responde esse questionário, depois que vai começar o grosso de verdade, que vai ser a tradução das frases. Às vezes até pedaço de textos, mas esses questionários são vitais para entender, para a pessoa entender capítulo por capítulo. Uhum. Como fizemos 4 lições hoje, então eu não vou exigir, quer dizer, como eu não exijo lição de casa, mas eu não vou exigir que façam os 4 para a semana que vem. Faz um ou dois, ou quanto conseguir, ou se quiser fazer os 4 também. Mas esse eu reitero que é importante fazer. Pode não. Se entender tudo, você não precisa fazer, mas se você não entender, é bom fazer. Tem que fazer mesmo, porque quando for lá na frente, vai sentir. Não vai Sim, conseguir acompanhar. é sentir bem forte, bem forte. Porque quase 100% isso. Análise sintática. Analisa os elementos da frase para ver qual que é, flexiona Uhum. pro caso correto. Enfim, de qualquer forma, último, o Luiz, vai. Vamos lá. Luiz. Certo. Letra Não A. conquista simpatia com promessas, mas com fatos. Aí a palavra simpatia, promessas e Con- fatos. Certo. Conquistar algo, né? Então seria objeto direto, simpatia, Sim, muito bom. com promessas, mas com fatos. Os dois adjuntos adverbiais, Sim, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. ok. Aí, o Seria simpatia. então dativo, ablativo e ablativo. Na verdade, acusativo, porque é objeto direto. Acusativo? Ah, Acusativo. desculpa, é verdade. Aí ablativo, Acusativo, ablativo. ablativo, é Isso. acusativo. Excelente, viu? Gostei, gostei. Beleza. E aí terminamos a introdução ao latim. O latim, de fato, vai começar na... Tá, esse capítulo ainda é introdução, pronúncia, acentuação. Acho que no 6. No 6 começa de verdade. Com a pronúncia, óbvio, nós usaremos a pronúncia eclesiástica. Existem 3. Existe a pronúncia eclesiástica, que é a que o autor chama de pronúncia romana, que é bem parecido com o italiano, que eu digo que é o latim dos últimos momentos de Roma, dos últimos momentos do latim mesmo, depois se tornou em italiano. Então tem a pronúncia muito parecida com a do italiano, ou como o C e CI tem som de tche, ti, SC som de ch, GI, G, di, GU, GN, nhan, o I o J é pronunciado como I. Então aí o GN me lembrou do Cognovimus, né? Você fala Cognovimus. Isso. Cognovimus. Alguma coisa assim, isso. Sim, só com o nhan. Então, O Henrique me corrigiu lá no que eu tava conversando com ele. sim. Ainda bem que
Ainda bem que te informou sobre isso. No Agnus ali não faz isso, né? Ou fala Agnus. Agnus. Agnus? Agnus Dei. Quitolis peccata mundi. Entendi. Agnus Dei. Entendi. Conhóvimos. 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 Agnus. Aí tem, Legal, cara. tem outros detalhes. O autor apresenta a pronúncia reconstituída, que eu odeio particularmente, porque é muito coisa de nerd, sabe? Não, porque eu falo a pronúncia reconstituída apenas. Essa é a pronúncia verdadeira de pronúncia verdadeira. Ora essa. O C tem som de K, então Cícero é Kíquero. Olha só o negócio. É muito coisa de nerd, mas fica aqui como informação. E tem a pronúncia clássica, que é a pronúncia das províncias. As províncias acabaram, depois do latim vulgar, desenvolvendo a pronúncia própria, que é uma pronúncia mais parecida com a da nossa língua. O C tem som de C mesmo, C antes de EI. É uma pronúncia bem natural, assim, a pessoa que fala português pode ler tranquilamente, mas eu uso a eclesiástica porque é mais shed, mais based. Não, é mais centralizada e não tem tantas variações. A reconstituída é teórica, é uma pronúncia teórica, então eu não confio muito não. Eu não confio no... Cientistas dizem, pesquisadores dizem que... Não confio nisso não. Confio na pronúncia eclesiástica, que é centralizada. Enfim, mas em suma foi isso. Essa foi a aula de hoje de latim. Interromper a gravação aqui.